Olá, amados, paz do Senhor. Mais uma vez estamos aqui para juntos aprendermos da palavra do Senhor. Feliz por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Estamos vivendo dias maravilhosos. A noite de ontem, uma noite inesquecível, uma noite memorável, né, para nossas vidas. E a gente se sente privilegiado em poder participar, em poder estar junto com os irmãos. Quero agradecer aos irmãos, parabenizar todos os irmãos que se dispuseram a estar nos ajudando, né, todos os obreiros, todos que participaram, né, os irmãos que já nos enviaram mensagens de agradecimento por nós termos nos preocupado em estar levando a ceia nesse momento difícil, pessoas até, né, do Brasil, pessoas que ouviram e assistiram ao nosso culto ontem, nos parabenizando pelo trabalho que nós fizemos, a seriedade, né, a dedicação, a organização. Então isso eu quero repartir com todos os irmãos. Eu sempre digo que a honra, né, não é minha, a honra não é... Primeiro, toda a honra, glória e louvor seja dado ao Senhor nosso Deus. E quero repartir com todos os irmãos, todos os obreiros, todos aqueles que participaram, né, especialmente o evangelista irmão Darcy, que viajou 2h30 para estar aqui com a gente, participando, né, enfrentando todas, né, as dificuldades. E, né, o presbítero irmão Maicon, que esteve também, veio ali de Suíno, pastor Pierre, que ajudou ali na consagração, todos os irmãos. E que nós possamos, irmãos, ter essa noite como uma noite memorável, né? Eu tive falando com o pastor Tarciano, e ele também nos parabenizou por esse trabalho, e ele disse: tio, essa noite, esse dia vai ficar para a história. Então eu acredito que realmente Deus marcou um tempo para as nossas vidas, Deus, né, te chamou, e eu quero assim, convocar os irmãos a manter unido. Eu me senti muito alegre por saber, irmãos, que depois de tanto tempo a gente pudesse alcançar, olha, foi quase 100% dos irmãos, aqueles que são batizados, aqueles que estão em comunhão com a igreja, receberam a Santa Ceia do Senhor, né? Também o diácono irmão Mike, que esteve aqui conosco, ajudando na preparação, que Deus abençoe, né? Eu sei que a gente está cercado de vários homens, mulheres de Deus que têm orado, têm nos ajudado a fazer a obra do Senhor, né? O diácono irmão Finéias, que também distribuiu a ceia para os irmãos. Então, assim, a gente acaba até esquecendo de alguns irmãos, né? Porque realmente foi algo de Deus, né? Algo que o Senhor preparou para a nossa vida, né? O evangelista irmão Clodoaldo, que sempre, né, esteve do nosso lado, que aqui, né, o ombro amigo, aquele que está aqui próximo da gente, sempre nos apoiando em tudo, né, desde o começo conosco, são os pioneiros aí, juntamente com a irmã Ana Cláudia. Então, irmãos, a vontade nossa nessa noite é ficar aqui agradecendo aos irmãos, agradecendo a Deus, louvando a Deus pelo dia de ontem, por todo o envolvimento que foi ontem, né? Nós tivemos um dia na presença do Senhor, rompendo todas as barreiras, né? Sem dificuldade, sem colocar aquilo que Paulo até tratou muito nas suas epístolas, não olhando o nosso bem, mas olhando o bem do próximo. Desde que nós conseguimos levar uma ceia, né, particularmente, né, eu andei 90 milhas ontem para levar 2 ceias, ou melhor, 50 milhas, que daria 90 quilômetros no Brasil, para levar 2 ceias para as irmãs que, pastor, eu não pedi porque eu achei que ia ficar longe, ia ficar difícil para os irmãos trazer. Não, irmão, nós estamos nos doando, né, pela obra do Senhor, e isso eu agradeço a cada um dos irmãos. Né? Nós tivemos ontem, distribuímos 96 ceias, kits
em cada igreja, né, respectivamente, seus obreiros entregaram, e nós todos ceiamos. Foi aquilo, o compartilho do pão, né? Foi aquele momento em que nós voltamos lá em Êxodo, né? Onde toda a casa tinha o cordeiro, onde toda a casa pôde participar do cordeiro. Então eu acredito que o sangue do cordeiro, né, está nos guardando, assim como naquele dia que o Senhor disse que aonde estivesse comendo a ceia, passasse o sangue do cordeiro, estaria livre, né, do devorador. Eu creio que eu quero fazer isso como um ato profético para as nossas vidas, né? Cada casa que compartilhou, cada casa que aceitou estar ali fazendo, né, o seu altar, fazendo o seu santuário, oferecendo ao Senhor um momento de louvor, de adoração. Eu vi as fotos tão caprichosas, tão com carinho, sabe? Independente da distância que nós estamos, mas foi algo de Deus, algo que realmente a gente tem ficado emocionado e com certeza será contado para gerações futuras, né? Então, que Deus abençoe, que Deus possa continuar nos unindo. É o sinal de que a igreja, sempre eu digo isso, os irmãos têm ouvido, a igreja não é uma instituição falida, é uma célula viva, e nós provamos isso, irmãos, quando, como eu disse, 100% dos irmãos participaram do corpo e do sangue do Senhor Jesus. A nossa igreja, podemos dizer que a nossa igreja, ela está viva. A nossa igreja, ela é uma igreja que se movimenta, é uma igreja que recebe do Senhor a vida, recebe do Senhor o mover, e certamente continuaremos adorando o nome do Senhor. Quero pedir aos irmãos que continuem nessa força, continue nessa batalha. Possa vir o que vier, mas nós estaremos vencendo no nome de Jesus. Que Deus abençoe, irmãos. Como eu disse, hoje a gente um culto atípico, porque a gente teria motivo aqui para a gente falar, glorificar o nome do Senhor, manter esse clima, né, que a gente pôde estar ali ontem. Realmente uma atmosfera, irmão, que nós sentimos ali, o poder de Deus, a graça do Senhor, aquelas cadeiras vazias, mas a gente poderia contemplar cada irmão ali sentado, cada irmão que você estava lá na sua casa, mas presente, você estava ali. Então receba essa palavra, continue. E esta saudade que eu sei que muitos estão sentindo, né, de estar na casa do Senhor, que isso possa aflorar, que no primeiro culto que nós possamos ter, breve eu acredito que nós teremos ali, e você possa contagiar o seu vizinho, o seu parente com essa alegria, com esta saudade, e convidar pessoas para estar juntos, para ali nós fazermos um grande louvor ao nome do Senhor. Amém? Que Deus abençoe, né? Fica aí as minhas considerações a cada um, né? Que Deus venha nos abençoar. Isto é igreja, isto é MRV em ação. Que o Senhor possa nos abençoar, e nos próximos dias, irmãos, certamente nós teremos mais trabalho. A obra do Senhor não para, a obra do Senhor continua, mas certamente o Senhor levantará homens, mulheres, jovens, cheios do seu Espírito Santo, capacitados para poder ajudar a levar o fardo um dos outros, e juntos nós chegarmos até os pés do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe. Vamos para nosso estudo. Eu, sinceramente, eu queria fazer hoje bem resumido, né, visto que nós estamos ainda regozijando, ainda estamos, como diz a Bíblia, ainda estamos como os que dormem, né? Parece que a gente não caiu a ficha, mas, irmãos, acredite, foi uma coisa grandiosa o que o Senhor proporcionou para nós nesse último sábado. Que esse sábado fique realmente de memória para nós contarmos aos nossos filhos e às gerações futuras. Amém? Vamos fazer uma oração e vamos falar algo aqui, né? As horas já se adiantam, a gente quer ser ético,
mas às vezes quando a gente começa a falar do Senhor, começa a falar da palavra de Deus, a gente se empolga e Deus vai dando graça o que a gente quer é falar do Senhor. Amém? Senhor Deus, amado e santo, em nome de Jesus, o teu Filho, neste momento, Pai, eu quero te louvar, quero te adorar, bendizer o teu nome, por tudo quanto o Senhor já tem feito, Senhor, em nossas vidas. Pai, o Senhor tem provado que o Senhor é bom, em todo o tempo o Senhor é bom. Ó, Senhor, que neste dia, mais uma vez, a tua graça e a tua misericórdia possa estar sobre as nossas vidas. Pai, nós estamos vivendo dias atípicos. Pai, não tem nessa nossa geração, nessa igreja, Senhor, moderna, nós não vivemos tempo ainda, Senhor, como este que estamos vivendo, mas eu sei que é um propósito seu, Senhor, é um direcionamento seu para que possam verdadeiramente se destacar aqueles que acreditam, aqueles que estão firmados em Ti, Senhor, e que nesta noite, Pai, a Tua palavra venha nos ajudar, venha nos impulsionar a permanecermos firmes em Ti. Assim, ó Deus, nós oramos no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Estou vendo ali muitos nomes, pastor Tarciano, Joel, Emília Santos, que Deus abençoe. Vamos estar aí adorando o nome do Senhor. Aleluias. Nós vamos falar hoje, começar no livro de Filipenses, visto que o presbítero irmão Michael, na última vez, falou até o capítulo 1, nós vamos continuar agora a partir do capítulo 2, e vamos até 1 a Tessalonicenses capítulo 2. Veja que é bem grande, é extenso, talvez a gente não consiga falar tudo, mas eu quero passar assim de uma forma, mesmo que sucinta, fazer alguns tópicos e extrair aquilo que o Senhor nos der e que os irmãos possam continuar adorando o Senhor. Certo é que o Senhor é bom e a sua benignidade dura para todo sempre. Aleluias. O capítulo de número 1 que o irmão Maicon estava lendo faz parte aqui do contexto do capítulo 2, a exortação, a perseverança, ao amor fraterno, à humildade e à santidade. Capítulo 1, versículo 27, eu queria só ler aqui rapidinho para que a gente possa entrar nesse assunto, Então fala da perseverança. Diz aqui, somente deveis portar-vos dignamente conforme o evangelho de Cristo, para que, quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós, que estáis no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do evangelho, e em cada um de vós, e em nada vos espanteis dos que resistem, o que para eles, na verdade, é indício de perdição, mas para vós de salvação, e isto de Deus. Então, Paulo ele começa a exortar os filipenses que eles possam estar unidos, que eles possam estar juntos. Nós sabemos que quando nós estamos juntos, quando nós estamos num só propósito, e como eu disse, eu me alegro porque isso tem cumprido na nossa vida, essa união, sabendo que nós estamos lutando, estamos combatendo o bom combate, o combate pela fé do Evangelho, e isso não é de nós, isso é por Deus. E aquilo que os homens, aquilo que o mundo, ele traz por perdição, para nós é salvação, e salvação em Deus. Então vamos continuar firme, vamos continuar, como diz, focado nesta palavra, para que nós não venhamos nos desviar nem para a direita, nem para a esquerda, mas que nós possamos olhar firmemente para o Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé. O capítulo 2, versículo 1, ele também chama atenção, continuando sobre a unidade. Ele diz assim: portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguma estranheza, afetos e compaixão, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor,
o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Então veja só, irmão, nós temos que sentir a mesma coisa. Nós temos que estar unidos para sentirmos a mesma coisa. É uma exortação à unidade. E não tem como nós sentirmos diferente, não tem como nós sermos unidos, um sentindo uma coisa, outro sentindo outra coisa. Não, nós temos que sentir a graça de Deus, nós temos que sentir paixão pelas almas, nós temos que sentir amor pelos irmãos, né? Graças a Deus que nós temos visto isso, irmãos, em nosso meio, né? Os irmãos, nesses dias difíceis, os irmãos têm se levantado realmente como igreja, como unidos em Cristo, fazendo uns aos outros aquilo que o Senhor próprio faria se estivesse aqui, em amor, em graça, né, compartilhando as suas dificuldades, mas também tentando, de certa forma, resolver a situação uns para com os outros. Então ele diz que, continua dizendo, né, se nós vamos passar aqui, seguindo do capítulo 2, do versículo 3 até o versículo 11, ele vai falar disso, de humildade, de prontidão em servir, sabe? Nós devemos, diz aqui, ó, o versículo 3, de nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superior a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é do outro, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando-se na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu o nome que é sobre todos os nomes, para que ao nome do Senhor se dobre todo joelho que estão nos céus e na terra, e debaixo da terra, e toda língua confesse que ele é Cristo, o Senhor, para a glória de Deus. Então, o que ele está falando aqui? Que quando nós fazemos isso, quando nós servimos, nós estamos nos igualando a Cristo, nós estamos parecendo com Cristo, nós estamos vivendo a imagem de Cristo. Isso é que nós temos que fazer, aniquilarmos às vezes a nós mesmos, né? Pensar no bem-estar do outro, pensar se eu queria ser tratado como eu estou tratando, se eu queria ter uma resposta como eu estou respondendo, tudo isso, né? Como eu disse, a gente não tem tempo aqui para falar, irmão, sobre isso, mas é uma meditação rápida, prática, né? É um livro muito fácil, os irmãos podem ler depois e vocês vão entender que como é que devemos ser, como que realmente nós devemos nos portarmos para que possamos agradar ao Senhor, para que possamos estar dentro daquele contexto bíblico, né, que o Senhor nos ensinou. E ele próprio aqui disse, né, ele se humilhou a si mesmo, se fez como homem, sendo Deus, para que possamos seguir o seu exemplo. Então, vamos servir ao Senhor, vamos servir ao nosso próximo, com humildade, né, com equidade, sabendo que tudo isso é para glorificar o nome do nosso Deus, aquele que é poderoso em todas as suas obras. Amém? Capítulo 3, ainda continua aqui a exortação. Agora ele fala um pouco sobre os maus obreiros. É uma coisa que a gente até sente constrangido em falar, irmãos, mas é complicado, porque Paulo, daquela época, né, essa igreja de Filipos era nos anos 50, por aí, depois de Cristo, ele já tratava isso, e às vezes, até os nossos dias, a gente tem visto, porque não que a pessoa é má em si, mas ela às vezes o ensinamento que ela teve, a visão
ela é um pouco distorcida e acaba levando a pessoa a ser um mau exemplo, a ser um obreiro que realmente não vem produzir aquilo que o Senhor deixou, né, para que a gente possa servir. Então, ele coloca aqui alguma situação, né, quando ele escreve no capítulo 3, do versículo 1 até o 16, nós vamos ler, e ele vai falando dos maus obreiros. Veja só, vou ler só alguns versículos aqui para a gente ter uma ideia do que Paulo ele diz. Ele ainda diz assim, ó: resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão, porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus no Espírito, e nos gloriamos em Jesus Cristo, e não confiamos na carne. Então, é aquilo que nós sempre falamos. Irmãos, o Evangelho, a graça de Deus, ela é pura. Ela não tem sincretismo, é aberta. Quando você participar de uma reunião, quando você participar de um movimento, onde há coisas escondidas, há coisas que são encobertas, coisas que são para alguns, coisas que não são para todos, saia, fuja, é isso que ele está dizendo. Porque nós, muitas vezes, aqui quando fala muito sobre a circuncisão, né, da carne e a circuncisão do coração. As pessoas muitas vezes obrigam as pessoas a fazer coisas que eles próprios não fazem, né? Os líderes, eles fazem coisas que não é lícito, então aquilo eles tratam como senhores da igreja, tratam como os donos da igreja e acaba colocando uma divisão entre vocês e nós, vamos dizer assim. Então existe ali alguns que é privilegiado por a bênção que seria para todos. Então é mais ou menos isso que Paulo vai dizendo, e a circuncisão não serve para nada. Muitas vezes nós queremos levar as coisas na carne, e a carne não serve. A Bíblia diz que o sangue e a carne não herdarão o reino dos céus. Então nós temos que circuncidar o nosso coração, nós temos que rasgar o nosso coração diante do Senhor, apresentando a Ele o nosso próprio corpo em sacrifício vivo e agradável a Ele. Não o corpo físico, mas o corpo espiritual. Aleluias. Então fica aí, né, para livrar, né, dos maus obreiros. E Paulo vai falando sobre aquilo que é certo, aquilo que é errado, aquilo que devia ser tratado, né? A gente vê aqui no versículo 17, ele diz assim, ó: Sê também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelo que assim andam. Porque muitos há dos que muitas vezes vos diz, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O fim deles é a perdição. O Deus deles é o ventre, e a glória deles para a confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas. Mas a nossa cidade está no céu, donde também esperamos o Salvador, a saber, Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para sermos conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estai firmes no Senhor, amados. Aleluias. Então veja só, irmãos, o que ele está dizendo aqui. Esses maus obreiros, né, a glória deles, o intuito deles é o quê? É o ventre, é a glória. São pessoas que só querem
para si, só querem a glória para si, só querem ser tratado como o Senhor, eles querem ser. Então, não, Paulo está dizendo aqui, fuja dessas pessoas, cuidado com essas pessoas. Isso lá no começo. Imagine os dias que nós estamos vivendo. Então, irmãos, infelizmente a gente precisa passar algo, né? Eu não quero aqui colocar ninguém, né? Não estou apontando para ninguém, mas é a palavra do Senhor que diz. Existe sim em nossos meio, no meio da igreja, existe esse tipo de coisas. Então a gente precisa fugir, precisa estar num lugar, precisa estar em meio de pessoas que querem o nosso bem, pessoas que querem nos ajudar, fazer-nos crescer para que o nome do Senhor seja glorificado. Amém? Então, vamos passar para Colossenses, né? Que a hora já vai avançando aqui. Colossenses, nós vamos ver, aqui Paulo também escreveu essa carta para combater o falso ensino em Colosso, que estava também, né, suplantando o verdadeiro evangelho, suplantando aquilo que Paulo já tinha pregado. Então, ele começou a combater esse tipo de coisa. E também para ressaltar, né, a natureza da nova vida em Cristo e como nós devemos viver. Então, deixa eu tomar uma água aqui. O capítulo 1, Paulo, né, ele, como sempre faz nas suas cartas, ele se apresenta, ele se identifica, né, como servo do Senhor, irmão em Cristo, e sempre ele está com seu filho na fé, Timóteo, né, o qual ajudou muito no seu ministério, e ele vai decorrendo, né, sobre isso. E ele começa a falar da alegria também, porque a igreja de Colosso era uma igreja boa, era uma igreja que Paulo se alegrava nela, mesmo estando distante, ele tinha boas referências da igreja, né, e ele só traz como nós, como obreiros, como responsável pela igreja, às vezes nós precisamos, né, como o vigia que vê, né, viu o perigo, né, o atalaia que diz lá em Ezequiel, vê o perigo vir, precisa alertar a igreja, precisa alertar aqueles, para que eles possam se livrar, né, do que possa acontecer. Então, é mais ou menos o que Paulo falou, eu posso dizer assim que é uma carta, uma mensagem suave, né, de alerta, uma mensagem suave que traz um tom muito pessoal. Paulo tem aqui em Colossenses uma intimidade, ele trata assim com amor muito próximo, né, com confiança. Então isso é um exemplo daquilo que a gente tem falado antes. Quando você vê um obreiro que ele quer realmente o bem, né, da sua igreja, o bem dos seus membros, ele trata como irmão, ele trata com carinho, ele trata com franqueza, mesmo que as suas palavras são de correção, mas são palavras suaves, são palavras que vêm do coração. Então, isso que Paulo está falando com a igreja de Colossos e serve para nós, para os nossos dias, né? A igreja está bem, o povo está bem, mas nós não podemos descuidar daquilo que, porventura, né, como a gente vê aqui, os falsos ensinos, né? Eu tenho visto, né, e a gente, como bom observador, né, a gente tem visto que essa quarentena para nós tem trazido assim um grande conhecimento, né? Os irmãos que têm falado aqui, graças a Deus que foi uma direção de Deus, e nós estamos falando a mesma coisa, nós estamos falando o mesmo ensinamento. Então não tem algo distorcido, né, daquilo que nós aprendemos. Nós colocamos o propósito de estar estudando, lendo a palavra e meditando sobre aquilo que nós aprendemos. Como nós sabemos todos que já, né, tem feito a live, realmente seria aqui coisa para 2 horas para a gente falar tranquilo, mas
por isso que nós colocamos assim, você observar aquilo que de melhor te falou. Se for um versículo, se você leu 3 livros, mas um versículo te chamou a atenção, fale daquele versículo, fale aquilo que o Senhor realmente ministrar no seu coração, como diz aqui, né? Como na mesma visão, para que a supremacia de Jesus apareça, que a revelação da redenção de Cristo, né, para a sua igreja apareça, que seja um versículo, mas como nós temos feito, nós não estamos nesse dia aqui julgando ninguém, nós não estamos aqui colocando uma nova doutrina, e eu tenho louvado a Deus por isso, porque cada um que tem falado tem seguido a mesma direção. Então, como eu disse, né, Paulo naquela época começou a aparecer no meio deles alguns que começou a falar heresias, coisas que não, a Bíblia não diz, vamos dizer, nos nossos dias hoje, coisa que a Bíblia não diz. E nós, como estamos diante das pessoas, quando nós estamos diante de uma plateia, nós, né, pela graça de Deus, né, nossas lives aí tem tido acima de 30 pessoas e depois compartilhado até 600, 700, tem um grande alcance. Então nós não podemos falar aqui algo que seja contra aquilo que está escrito na Bíblia, né? Não vamos aqui falar para poder, como diz, né, preencher o tempo, inventar de nós mesmos. Se foi algo que o Senhor te deu, fale de um versículo, mas fale a palavra de Deus. Paulo combatia o falso ensino, já naquela época. Por quê? O falso ensino, irmãos, ele leva a pessoa a se distanciar da graça de Deus, o perfeito evangelho, a graça de Deus. Então, ele vai dizendo aqui, uma das coisas que podemos dizer que é o esboço, né, do livro, começa aqui no capítulo 1, o versículo 13 e 14, eu vou ler aqui bem rapidinho para os irmãos. 13 e 14, diz assim: Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do seu amor, em que temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos nossos pecados. Então veja só, aqui Paulo começa a dizer, né, a ensinar os colossenses, dizendo assim, olha, nós temos Cristo como nosso Redentor vicário. Ele se doou por nós, e é através do seu sangue que ele tirou-nos das trevas e colocou no reino do seu amor, do Filho do seu amor. Então, isso são palavras que jamais, né, a gente pode discutir o que Cristo fez por nós. E aí ele diz assim, quem nós temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos nossos pecados. Irmãos, então nós temos que, a nossa pregação, o que Paulo está dizendo aqui, é que essas pessoas vinham com outras doutrinas. E muitas vezes nos nossos dias, nós temos visto pessoas, né? E essas lives aí têm revelado, como disse o evangelista irmão Darcy esses dias, pessoas que aproveitam esse momento de tristeza, de dor, para apontar pecado, para discutir coisas que não tem nada a ver, de trazer revelações da sua carne, de trazer revelações da sua cabeça. É como dizia alguém, dorme com a barriga cheia, tem um sonho, no outro dia vai para o Facebook dizendo que é uma revelação de Deus. E aqui está dizendo que nós temos que pregar o quê? Que Jesus, ele, pelo seu sangue, ele remiu-nos, ele libertou, ele deu a redenção dos nossos pecados. Isso é o evangelho puro, não há outro. E se nós pregarmos isso, a pessoa tem que acreditar em Jesus, no Jesus que nós pregamos. E a salvação vem através, como a palavra diz, através de ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, se você acusar, mas você não tiver o escape, de nada adianta, você vai condenar a pessoa. Mas aqui não, aqui nós estamos dizendo assim, que Jesus, ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor.
em quem nós temos a redenção. Nós temos a redenção em Cristo. Ora, se não fosse Cristo morrer na cruz do Calvário, nós estaríamos perdidos. Mas nós temos que propagar esse evangelho. Nós temos, como nós fizemos ontem, irmãos, maior expressão de amor é nós participarmos da Santa Ceia do Senhor. E eu creio, os irmãos, hoje, com certeza, até conversei com o evangelista irmão Darcy, hoje, muitos, né? Eu creio que muitos hoje estaria pronto, assim, pronto para a vinda do Senhor. Se nós tiver, eu digo pronto assim, irmãos, livre, dizendo, Senhor, ora vem, Senhor Jesus. Porque ontem foi um dia, como nós já dissemos, memorável, e acreditamos que verdadeiramente o Senhor falou com cada um através daquela ceia, irmãos. Porque é muito bonito nós estarmos em uma igreja lotada, né, onde todos estão ali, cantamos hinos, louvamos, encontramos amigos, né, colocamos a melhor roupa. Então, isso tira um pouco o foco, o brilho, mas quando nós colocamos na nossa casa, como eu vi ontem, né, as fotos, eu me emocionei ao ver as pessoas colocar a mesa posta, ali 2 cálices, 1 cálice, a pessoa é ela e Deus, aquele é o momento realmente que o Senhor precisa e que precisava de nós estarmos, só eu e Deus. Irmãos, uma pessoa a 20, 30 quilômetros de distância, sem ninguém à volta dela, num raio de 30 quilômetros, a pessoa colocar uma mesa posta, como a ceia, colocar ali o pão, o cálice, e poder se deliciar com aquele momento, saber que aquele momento é um momento único, um momento que ele desejou, né? A ceia, lá quando ele colocou a ceia, ele disse para os seus discípulos, eu desejei muito comer convosco essa ceia. Imagina, irmãos, a sensação que Jesus hoje contemplando um servo, uma serva sua, sozinho, sem plateia, sem ninguém para aplaudir, só ele, puro, ele Deus, às vezes o casal, às vezes o pai e a mãe, às vezes o filho, o pai, sozinhos os dois ali, se entregando naquele momento ao Senhor. Irmãos, era motivo de nós adorarmos, glorificarmos o Senhor e dizer realmente, ora vem Senhor Jesus. Se Jesus viesse nessa noite passada, irmãos, eu creio que muitos de nós não sentiríamos a morte, nós seríamos transformados, seríamos como passados de um sonho, e hoje nós poderíamos estar na glória com o Senhor. Esse é o sentimento que nós temos que ter, irmãos. Esse é o sentimento que nós temos que ter, e nós temos que pregar este sentimento, nós temos que viver este momento. Então, o que Paulo dizia era isso, cuidado com aqueles que vêm com outros ensinos, com fantasias, com inovações, com novidades. Não, o evangelho é simples, é saber que através do seu sangue, ele remiu os nossos pecados. Aleluias. O versículo 15 ao 17, esse aqui, como eu disse, é o texto áureo daquilo que nós queremos falar hoje. O 15 diz assim, ó, no qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criatura, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, seja trono, seja dominações, seja principados, seja potestade, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Então veja só, esse é Jesus, é isso, a palavra, irmão, que nós temos que pregar, o evangelho que nós temos que pregar é isso. Não adianta nós queremos mudar, queremos levar as pessoas a um sentimento que Jesus vai dar carro, que Jesus vai dar casa, que Jesus pode dar, porque ele diz assim que nós receberemos aqui na terra e depois muito mais na vida eterna. Mas o verdadeiro evangelho é esse, que nós pregamos, que Jesus é o Deus invisível, ele é a representação de Deus. Então quando nós olhamos para Jesus, nós vamos entender quem é Deus,
né? E só vamos saber quem é Deus, quem conhece Jesus. Então, se você não conhecer, e aí diz assim, ó, e nós temos que saber que todas as coisas foram criadas por Ele, nos céus e na terra. Né? As coisas que são visíveis, as coisas que são invisíveis, os tronos, as dominações, os principados, tudo foi criado por Ele e para Ele. Então, é isso que nós temos que pregar. Nós temos que pregar que nós servimos a um Jesus que todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Então a Ele seja a honra, a glória e o louvor eternamente. Não temos como fugir disso. O versículo 18 diz assim, ó, e Ele é a cabeça do corpo da igreja, e é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. O 19, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz, pelo sangue da cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. E vós, né, também, que noutro tempo eras estranhos e inimigo no entendimento pelas vossas obras má, agora, contudo, vos reconciliou. Aleluias. Então, Jesus, essa é a pregação, irmãos. Não adianta nós queremos inventar, não adianta nós queremos... o que Paulo está dizendo assim, olha, não aceita um ensino fora disso. Não aceita um ensino que venha trazer a glória do homem. Não aceite um evangelho, um ensinamento que venha trazer prosperidade material, sem que haja a presença de Deus, sem que haja a bênção de Deus sobre essa prosperidade. Nós podemos ser prósperos, nós podemos ser abençoados, mas desde que isso seja acompanhado de louvor, de honra e de glórias ao nome do Senhor. Então, muitas vezes, nós entendemos que a bênção vem, mas a bênção vem para afastar as pessoas. Né? A gente, nesse longo tempo que a gente está na igreja, quantas vezes nós já passamos, quantas vezes pessoas já oraram, pediram para que a gente ore, peça em oração. Olha, pastor, aqui mesmo, irmão, infelizmente, olha, eu estou indo para a Inglaterra, me ajuda em oração, Deus tem falado, Deus tem um projeto comigo aí e tal. A gente ora, a pessoa vem e daqui a pouco a gente não vê mais a pessoa. Aí quando nós vamos ver, está cuidando dos seus bens materiais. Aí comprou casa lá no Brasil, comprou terreno, comprou tudo, mas se afastou do Senhor. Você acha que isso é uma bênção? Né? Nenhuma bênção, nenhuma prosperidade, nem nada pode substituir a graça de Deus na nossa vida. Né? Muitas vezes, né, a gente esquece, né, que a bênção de Deus, ela só pode ser quando vem junto a graça de Deus. Né? A nossa prosperidade, né, quando nós temos alguma coisa, ela tem que ser debaixo da proteção de Deus, ela tem que ser debaixo daquilo que o Senhor nos diz. Então, nada, irmãos, nada paga aquilo que o Senhor fez por nós. E Ele reconciliou-nos com Deus. Então, o que é quando nós reconciliamos com Deus? Nós deixamos tudo. Né? Nós deixamos tudo. Se nós não deixarmos tudo, o que Jesus disse? Né? Aquele que quer me seguir, largue tudo. Ah, eu preciso enterrar meu pai. Deixa que os mortos enterrem seu pai. Deixa tudo e segue ao Senhor. E o Senhor vai dar novamente. O Senhor não é que Deus, Ele quer que nós sejamos pobres, que nós sejamos miseráveis, que nós sejamos coitados. Não. O que acontece é por causa desses falsos ensinos, irmãos. É pessoas que usam de uma palavra, que eu já falei isso na igreja, sobre um tema que nós falamos sobre cura da alma, cura interior, que chama-se comiseração.
Sabe aquela pessoa que ele é sempre o coitadinho, que as coisas nunca dão certo para ele, que ele é o feinho, ele é o patinho feio, mas o que acontece? Quando você vai ver, aí, não, ele tem 5 casas lá no Brasil, ele tem isso, tem aquilo, mas a vida dele é sempre o miserável, é sempre o coitadinho. Então, esses são os falsos ensinos. Isso não é bênção, quando a pessoa tem as coisas, mas ele vive miseravelmente pedindo. Irmãos, ore, irmãos, ore. A gente olha para casa, olha para a vida deles, olha para a família, é uma vida de tribulação, é uma vida complicada. Isso não é um ensinamento. E pessoas desse tipo, muitas vezes, querem introduzir os seus pensamentos no meio da igreja. É o que o Paulo está dizendo. Nós temos que crer que o Senhor é Deus sobre as nossas vidas. Então ele nos reconciliou com Deus e que fez, e também ele pode, né, aqui no versículo 21, ele diz assim, ó, também vós, agora ele estava falando com os colossenses, ele diz assim, ó, também vós que no outro tempo eras estranhos e inimigo do entendimento pelas vossas obras más, mas agora, contudo, ele vos reconciliou também. Então, quem sabe nessa noite eu estou falando com uma pessoa que não tem esse entendimento, que ainda é estranho e inimigo do conhecimento, do entendimento, por causa das obras más. Tem pessoas que endurecem o coração, é muito mais fácil fazer o mal do que o bem, é muito mais fácil ele rejeitar uma amizade, ele se fecha, né, faz como aqueles caramujos, né, que a gente toca, ele já se esconde, né, e muitos ainda como aquele porco espinho, né, que a gente conhece lá no Brasil, além de ele se fechar, ele se esconder, ele se arma que se você for tocar, onde você tocar, você se machuca. Mas nessa noite, o Senhor fala contigo. O Senhor, o sangue de Jesus Cristo, ele te reconciliou. Você hoje tem poder para voltar, ou aquele que ainda não conhece, conhecer a verdadeira salvação em Cristo Jesus, pois ele é o cabeça da igreja. Amém? O capítulo 2, vamos aqui, ele continua, né? Veja que Paulo continua falando sobre os falsos ensinos. Colossenses capítulo 2, o versículo 8, ele diz assim, ó, tende cuidado para que ninguém vos faça presa fácil por meio de filosofias e vã sutileza, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo a Cristo. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então veja só, Paulo tratou muito, irmãos. Como eu disse, foi um conselho. Aqui não, ele dizia assim, olha, cuidado com isso, a igreja está boa. Eu louvo a Deus porque na minha ausência eu tenho ouvido de vocês, que vocês permanecem, mas cuidado. O título desse texto aqui diz assim, ó, advertência acerca das falsas doutrinas. Então ele diz, olha, o versículo 4, e digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, porque ainda que eu esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, regozijando-me, vendo a vossa ordem e firmeza da vossa fé em Cristo. Então Paulo não está falando para uma igreja que estava em pecado. Paulo não estava falando aqui que ele estava cometendo isso, mas ele estava alertando, advertindo. E nós, hoje, eu posso dizer que eu estou trazendo um alerta. Cuidado, irmãos. Estamos bem. A nossa igreja, como eu falei, demos ontem um exemplo de unidade, de união, de firmeza na fé. Mas cuidado. Eu passo para a igreja esse versículo aqui, ó. Tende cuidado, que ninguém vos engane, ninguém faça presa fácil por meio de filosofia, de vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo o rudimento deste mundo, e não segundo a Cristo. Irmãos, para nós fazermos essa ceia do Senhor como foi feita,
Eu me reuni através da live, claro, né, com alguns irmãos. Nós oramos, nós pedimos direção de Deus, como nós faríamos o mais próximo possível de que fosse na igreja, para que nós não entrássemos numa heresia, que nós não criássemos um precedente, para que depois, futuramente, viesse prejudicar a obra do Senhor e ser escândalo. Foi tudo tratado com os obreiros e orando e segurando para que nós possamos estar firme nas palavras. Então, cuidado com a tradição dos homens, segundo os rudimentos dos homens. As pessoas estão tratando as coisas da igreja como as coisas do mundo, estão tratando a igreja como uma empresa, e a empresa é do homem, mas a igreja é do Senhor. Nós temos que tratar diferente. A obra do Senhor, ela é de Deus, é Deus que dá o crescimento, não é nós que fazemos pelas nossas forças. O que nós temos que fazer é obedecer a palavra de Deus. Aleluias. E ele então diz aqui no versículo 10, e estais perfeito nele, que é a cabeça de todo principado e potestade, no qual também estais circuncidado, com a circuncisão feita, não por mão no dispor do corpo, da carne, mas a circuncisão de Cristo. Então, irmão, nós estamos circuncidados. A circuncisão, né, na época, era para que houvesse derramamento de sangue, né? Um estabelecimento da lei, sem derramamento de sangue não há sacrifício. Mas Cristo, quando ele diz aqui nós estamos circuncidados em Cristo, Cristo derramou sangue por nós. Então nós somos circuncidados em Cristo. E aí ele diz assim, e nós estamos sepultados com ele no batismo. Também ressuscitado pela fé no poder de Deus que o ressuscitou dos mortos. Então, quando nós estávamos ainda mortos nos pecados e na incircuncisão, na nossa carne, ele nos vivificou juntamente com ele, perdoando todas as nossas ofensas e havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual ele, de alguma forma, era contrária, ele atirou do meio de nós, cravando na cruz do Calvário, despojando os principados, potestade, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Portanto, ninguém vos julgue, né? Pelo comer, pelo aqui ele vai tratando uma coisa, mas o certo é, irmãos, que aquilo que era contra nós nas ordenanças da lei, né? Aquilo que não pode comer, não pode fazer isso, é pecado. E hoje, muitos ainda estão vivendo as leis, ainda estão pagando, né? Como a gente fazia antigamente, pagando promessas, né? Pagando sacrifício, sacrificando o seu corpo em vãs doutrinas, a qual Cristo já pagou o preço na cruz do Calvário. Hoje nós não precisamos mais, nós temos a morte de Cristo, né? Ele diz aqui que a cédula que era contra nós e nas suas ordenanças, ele cravou na cruz do Calvário e triunfou sobre ela. Então ele é a nossa bênção, ele é a nossa esperança, ele é tudo para nós. Não precisamos mais de rituais, não precisamos mais de intercessores. Temos ele, Jesus Cristo, que ele é o único mediador entre Deus e o homem. E nessa noite ele está presente em nossas vidas, ele está presente em nosso meio. Nós podemos saber que mesmo que, como disse ontem, né, em um lugar, uma pessoa, eu creio que o Senhor estava lá, o Senhor estava presente naquela ceia, onde você preparou a sua mesa, colocou ali o seu pão, colocou ali o vinho, né, e acompanhou a live, e você pôde glorificar e exaltar o nome do Senhor. Eu creio que Ele estava ali com você, Ele está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Aleluias. Paulo, ele fala no capítulo 3, né, o versículo de 5 a 9. Ele diz assim, ó:
Mortificais, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, né? A prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria, pelas quais vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também eu, em outro tempo andaste quando vivias nelas. Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestisse do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Revestíveis, pois, como eleito de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra outros, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei também. Amém? Veja só que palavra. Como eu disse, Paulo ele estava incentivando a igreja de Colosso a ser uma igreja mais santa. Tá bem com vocês, eu tô alegre, eu tô satisfeito, eu tô sabendo coisas boas de vocês, mas continua fazendo isso, melhora um pouquinho, né? Melhora um pouquinho aí para que você possa chegar mais próximo de Deus, melhora um pouquinho aí para que você possa receber mais do Senhor, melhora um pouquinho para que você possa se parecer mais com Cristo. É isso que ele estava dizendo, né? Revestir como eleito de Deus, santo e amado, né? Revestido um novo homem. Não minta mais, não fale mais palavras torpes. Tudo isso ele estava dizendo para ele, eu sei que vocês estão bem, mas melhora um pouquinho. E nessa noite, esse é o conselho, né? Melhora mais um pouquinho, sacrifica mais um pouquinho. Vale a pena nós sacrificarmos um pouquinho mais. Vale a pena nós obedecermos mais, né? Vale a pena, porque ele já pagou o preço. Tudo já foi pago. Agora nós temos que fazer a manutenção da nossa salvação, né? As pessoas até tem alguns que diz que são contra, aqueles que diz, né, que os eleitos são salvos, que não precisa lutar pela salvação mais, porque Cristo já pagou. Não, Cristo pagou, mas nós temos que fazer a manutenção da nossa salvação. E é isso que Paulo queria dizer aos colossenses. Faça uma manutenção da sua salvação, né? Assim como um veículo, como toda máquina, tudo que nós precisamos de fazer uma manutenção, nós temos que fazer uma manutenção na nossa vida, na nossa salvação. A cada dia nós precisamos tirar aquilo que não agrada, aquilo que já se desgastou na nossa vida e colocar coisas novas na nossa vida. Então, eu acredito que nessa noite o Senhor está falando com alguém nessa palavra. Eu acredito que nós vamos melhorar. Nós estamos bem, vamos melhorar. Vamos buscar mais do Senhor. Nesse tempo de quarentena, todos estão dizendo que é o tempo de nós buscarmos mais o Senhor, de nos aproximarmos mais do Senhor, e eu acredito que é o tempo de Deus para a nossa vida. Então, do versículo 3, do capítulo 3, o versículo 5 até o 9, ele fala para nós deixarmos a velha vida de pecado e continuar revestindo do novo de Deus para a nossa vida. Amém? Capítulo 4, ele fala da influência do crente. Ele fala da influência do crente, que a gente precisa, né, estar dando com zelo, né, para que as pessoas possam olhar para nós e entendermos que
nós representamos Cristo na terra. Amém? O versículo 2, olha, capítulo 4, o versículo do 2 até o 13, vai falar da graça, né, de Deus que nós temos recebido através de Cristo Jesus. Irmãos, realmente não dá mais, eu vou parar por aqui, né, e deixar que na próxima oportunidade a gente possa estar falando mais, né, e eu creio que vai continuar, né, a carta aos Tessalonicenses, Paulo enaltece também os Tessalonicenses pelo zelo da fé, da perseverança no meio das adversidades, né? Ele dá graça a Deus por terem recebido a palavra que ele pregou, e ele deseja também estar com eles, né? Mais para poder falar, sentir, e esse é o desejo, irmão, de todos, né? Que está à frente, o líder, né? Seja do departamento, seja da igreja, o líder que está sempre com os seus liderados, ele está sempre com saber que ele é bem visto, que ele é aceito no meio e sente saudade, né? Assim como eu posso dizer que eu estou com saudade dos irmãos, eu estou com saudade, né, de estar, né, com os irmãos para que nós possamos dividir aquilo que o Senhor tem para nossas vidas. E nós vamos continuar amanhã, o evangelista irmão Darcy, né, estará prosseguindo, e eu creio que Deus continuará falando aos nossos corações. Quero agradecer aos irmãos, né, pelo tempo. A gente não tem como, irmãos. Quando a gente vê, já passou, já foi, né? Mas eu acredito que Deus, ele tem coisas grandes para a nossa vida. E eu quero deixar essa palavra: melhore um pouco mais. Estamos bem, mas melhoramos cada vez mais, para que nós possamos nos aproximarmos o mais possível, né, da imagem de Cristo. Amém? Deus abençoe. Irmã Thaís, Marisa, a Isamara, né, todos que eu vi aqui, a Marilisa, né, Darcy, evangelista irmão Darcy, como foi a viagem? Foi bem? Né? E a gente ficou aqui orando, né, para que Deus te levasse em segurança. Sidneia, Mariane, irmão Clodoaldo, né, Deus abençoe, que o Senhor possa abençoar a sua noite, né, que nós possamos continuar, né, Eliseu, Deus abençoe, a irmã Andréia Boing, que Deus abençoe a cada um de vocês, irmãos. Vamos estar orando, né? Como cada um fala aqui, vontade não falta de nós ficarmos aqui falando a noite inteira, né? Seja meditando na palavra, ou seja aqui numa conversa de irmão, de amigo, para que nós possamos sentir mais próximo, né? Alex, Deus abençoe, né? Vamos estar orando. Euder, né? Deus abençoe. Aleluia. Irmão Finéias, Deus abençoe, né? Vamos estar orando e que o Senhor possa nos guardar em todo o tempo. Amado Deus, soberano Pai, em nome de Jesus, o teu Filho querido, neste momento, queremos te louvar, queremos te adorar e bem dizer ao Senhor por tudo quanto o Senhor tem feito. Tu és santo em todo o tempo, Pai. Tu és bom em todo o tempo. E que nós possamos, Pai, através do Teu Filho Jesus, nos aproximarmos de Ti. Nos aproximarmos, Senhor, da Tua bênção. A bênção, Senhor, que ela multiplica, Senhor. Senhor, na medida em que nós nos achegamos a Ti, na medida em que nós buscamos o Senhor vai nos prosperando, o Senhor vai nos enchendo de graça, de bênção, de prosperidade, Pai, para que o Teu nome seja glorificado. Pai, neste momento, mais uma vez, eu quero pedir, Senhor, a cada um, Pai, ó Deus, aqueles que estão trabalhando, Senhor, na frente de trabalho, Senhor, com essa epidemia, os médicos, os enfermeiros, os motoristas, todos aqueles que estão fazendo os trabalhos essenciais, os deliveries que estão, Pai, suprindo as necessidades do Teu povo. Pai, que o Senhor guarda eles, que o Senhor passa, Senhor, o Teu sangue precioso sobre a vida de cada um. E que nada, nenhum mal, Senhor, venha suceder.
e que o teu nome seja glorificado. Ó Deus, nós sentimos saudade de estarmos com os irmãos, nós sentimos saudade, Pai, de todos juntos, como diz o salmista, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Pai, a tua igreja, Senhor, é uma célula viva. Pai, ela precisa se mover, ela precisa se reunir. Pai, para isso eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, retira, Senhor, este mal, Pai, o quanto antes, para que nós possamos te louvar e bendizer o teu nome. Assim nós oramos, Pai, no nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito Santo seja com todos. Todos digam amém. Amém, irmã Helena. Deus abençoe, em nome de Jesus, né? Que nós possamos ter um dia abençoado. E amanhã estaremos aqui novamente, tá? Deus abençoe.